em Atos capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar? Senhor, pedimos que a Tua palavra encontre o nosso coração desejoso de ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, só para nós relembrarmos um pouco daquilo que estamos vendo no livro de Atos, durante as nossas exposições. No domingo passado, na exposição anterior, vimos aqui a narrativa de Lucas, que é o autor deste livro, a respeito da conversão de Saulo. E ali nós vimos que Deus chamou Saulo para uma nova vida. Saulo estava indo para Damasco, onde o seu intento, o seu propósito era encontrar ali os cristãos e prendê-los a fim de trazê-los para Jerusalém. E ali, no caminho para Damasco, Cristo aparece a Saulo. Saulo é lançado em terra e, totalmente rendido agora, Saulo é conduzido até Damasco, onde ali ele recebe as instruções, onde ele é batizado e onde ele permanece durante 3 anos. Ali, o encontro com Cristo provocou na vida de Saulo uma conversão, uma mudança de vida, um redirecionamento para uma nova missão. Entendendo que Saulo tinha, antes do seu encontro com Cristo, uma missão, mas a sua missão era destruir a igreja. Agora ele recebe outra missão, que é a missão de proclamar o Evangelho, a missão de anunciar o reino de Deus, a missão de edificar a igreja que ele perseguia. E esse texto que nós acabamos de ler nos informa que a vida de Saulo sofreu mudanças profundas a partir da sua conversão em Cristo. A vida daquele homem sofreu mudanças profundas. A partir deste momento, então, que ele encontra-se com Cristo para uma nova caminhada.
E olhando para o texto, nós podemos refletir sobre algumas realidades que marcam a vida de Saulo após a sua conversão. A vida deste homem, então, é marcada por uma nova realidade. E é o que nós vamos ver nesse texto. Algumas realidades que marcam a vida de Saulo após a sua conversão. Uma das realidades, meus queridos, que podemos ver nesse texto são os contrastes da vida de Saulo antes e depois da sua conversão. O texto nos mostra que a vida deste homem tem então uma diferença entre o que ele era antes de Cristo e agora o que ele passa a ser em Cristo Jesus. Por isso nós podemos ver aqui esses contrastes da vida de Saulo antes e depois da sua conversão. E um dos contrastes é que antes Paulo exterminava os que invocavam o nome de Jesus. Agora ele prega que Jesus é o Filho de Deus. Olha que contraste. Antes do seu encontro com Cristo, ele exterminava todos os que criam no nome de Jesus como Filho de Deus. Mas agora ele prega que Jesus é o Filho de Deus. Vejam aí, no versículo 20 e no versículo 21. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele estava em Damasco, ali, lugar para onde ele foi levado. E agora, depois de ter recuperado a sua visão, depois de ter sido batizado, agora ele começa a viver uma vida numa outra direção. Ao invés de tentar capturar aqueles que clamavam e criam no nome de Jesus, agora Paulo, ele é quem anuncia, ele é quem prega nas sinagogas, as sinagogas que eram os lugares onde os judeus se reuniam para adoração. E agora então o texto está dizendo que Paulo pregava nas sinagogas, e o conteúdo da sua pregação é que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 21 diz assim: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, estavam sem entender o que estava acontecendo, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? As pessoas daquela cidade então agora não estavam entendendo, eles ficaram atônitos, perguntando: este homem veio para cá com a permissão dos sacerdotes lá de Jerusalém para prender os que creem no nome de Jesus, mas agora nós o vemos anunciar a Jesus, nós o vemos anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, Saulo foi para Damasco a fim de prender, a fim de exterminar todos aqueles que criam em Jesus. E a razão por que Paulo queria prender os discípulos de Jesus era exatamente porque eles confessavam que Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus confessavam que Jesus é o Filho de Deus, e esta era a razão pela qual aquele homem queria alcançá-los, prendê-los e exterminá-los. Para os judeus, reconhecer que Jesus era o Filho de Deus era uma blasfêmia, porque no judaísmo não se admite a possibilidade de um Deus trino. A ideia cristã do Deus trino, ela é inconcebível para o judaísmo. Então nós cremos que o nosso Deus é um só, que subsiste em três pessoas, sendo que Jesus é o eterno Filho de Deus. Essa pregação era uma blasfêmia para os judeus. Os judeus não concebiam a ideia de que Jesus poderia ser anunciado como sendo o eterno Filho de Deus. Por outro lado, reconhecer Jesus como Filho de Deus é indispensável para os cristãos. Por isso que agora Saulo, convertido a Cristo, ele muda o seu discurso.
Agora ele crê em Jesus, ele aceita Jesus como o eterno Filho de Deus. Saulo, que antes rejeitava a Jesus como Filho de Deus, agora prega esta palavra. Então esse é um dos contrastes que nós encontramos na vida de Saulo, antes e depois da sua conversão. Antes ele exterminava os que invocavam o nome de Jesus, agora ele prega que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui nós encontramos um outro contraste na vida de Saulo. E o contraste é que antes do encontro com Cristo, ele tinha habilidade para negar a Jesus. Entendendo que Saulo, ele foi educado aos pés de Gamaliel. Saulo era um judeu. Saulo, ele era um escriba, ele era um mestre da lei, ele conhecia o Antigo Testamento como ninguém. Ele foi educado no entendimento da Escritura, do Antigo Testamento. E então ele tinha habilidade para, a partir do seu conhecimento da Escritura, negar que Jesus era o Messias. Mas agora, ele fundamenta o seu entendimento para provar que Jesus é o Cristo. Antes da sua conversão, ele negava que Jesus é o Cristo, mas agora ele fundamenta todo o seu entendimento exatamente para provar que Jesus é o Cristo. E aqui então, entender e aceitar Jesus como Cristo é recebê-lo como o Messias prometido. Jesus era o nome terreno de Jesus. Cristo é um título que aponta para Jesus, o Messias. Cristo significa Messias. Messias é aquele que foi enviado. Messias é aquele que foi prometido, como leu aqui nosso irmão presbítero Paulo, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O Cristo, o Messias, já foi prometido lá no Jardim do Éden. E em toda a escritura do Antigo Testamento, o Cristo é prometido, o Cristo é anunciado, o Messias é anunciado. E agora então, Saulo, que antes negava que Cristo era o cumprimento de todas aquelas profecias que foram dadas no Antigo Testamento, agora os seus olhos se abrem, agora ele percebe, agora ele entende que Jesus, de fato, era o Messias prometido. Antes da sua conversão, então, Saulo se utilizava de todo o seu conhecimento da Escritura para negar que que Jesus é o Messias. Agora, a conversão de Saulo, que se deu naquele encontro com Jesus, no caminho para Damasco, mudou o seu entendimento a respeito de Jesus Cristo. E é interessante porque a conversão do pecador, em todas as épocas, resulta exatamente nisso, na mudança do seu entendimento a respeito de Cristo. Vejamos aqui no versículo 22, que diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse versículo está dando exatamente esse sentido, dizendo que ali em Damasco, após a sua conversão, agora ele se fortalecia, ele se fundamentava mais e mais, a partir do seu conhecimento da Escritura, que antes ele usava para negar que Jesus era o Cristo, agora ele se fundamenta nesse conhecimento para provar o contrário, para provar que tudo que está escrito no Antigo Testamento a respeito do Messias se cumpre em Jesus. E é o que diz o texto, que os judeus estavam ali, e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quando essa palavra usada, demonstrando que Jesus é o Cristo, é exatamente a ideia de que ele estava provando, com todos os argumentos na Escritura, ele estava provando para os judeus que Jesus é o Cristo. Saulo
se tornava cada dia mais hábil. Ou seja, ele se fortalecia. E assim então, ele confundiu os judeus que negavam a Cristo. Mas agora ele anunciava a Cristo. E mostrava, e demonstrava, e provava na Escritura que de fato Jesus veio como o prometido de Deus. Em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 a 7, aqui, Paulo está falando exatamente do conhecimento que ele tinha antes do encontro com Cristo, e todo o conhecimento que ele agora tem a partir de Cristo. E ele diz assim: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele está dizendo que antes do seu encontro com Cristo, ele era tudo isso. Ele era um mestre da lei, um fariseu, ele era da linhagem de Israel. Mas aí no versículo 7 de Filipenses ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E ele está dizendo exatamente que o entendimento que ele tinha antes do seu encontro com Cristo, a respeito de toda a lei, se tornou em nada. Porque agora o seu entendimento de Cristo transformou a sua percepção a respeito do Salvador. Porque agora em Cristo, ele compreende perfeitamente aquilo que a Escritura falava e que antes ele não enxergava. Por isso ele diz: o que era lucro, considerei perda, por causa de Cristo. Esse é o outro contraste da vida de Saulo antes da sua conversão e a sua vida a partir do seu encontro com Cristo. Saulo agora, antes negando que Jesus era o Cristo, agora ele defende e ele prova que Jesus é o Messias. Nós vemos um outro contraste na vida de Saulo, antes do seu encontro com Cristo e agora a partir do seu encontro com Cristo. Antes, Saulo representava uma ameaça aos discípulos de Cristo, mas agora, como discípulo de Cristo, ele mesmo tem a sua vida ameaçada. Esse é o outro contraste. Antes ele era uma ameaça, mas agora ele sofre ameaça. No versículo 23 e no versículo 24, se você puder acompanhar, diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Lembrando que aqui os judeus de Damasco, ouvindo que Saulo estava anunciando que Jesus é o Cristo, aquilo que eles negavam, então eles se incomodam com a pregação de Saulo e eles encontram uma solução para parar aquilo. E a solução que eles encontram é tirar a vida de Saulo. E o versículo 24 diz: porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Então, os judeus da cidade de Damasco estavam de fato convencidos de que eles tinham que tirar a vida de Saulo, de que eles tinham que matar Saulo. Os judeus de Damasco, como nós já vimos, estavam confusos diante da forma como Saulo provava nas Escrituras que Jesus era o Cristo. E eles não podiam rebatê-lo, eles não podiam negar aquilo que Saulo dizia. E a forma então como eles encontram para lidar com esta situação é tirar a vida, sem ter como negar, sem ter como contra-argumentar com Saulo. Esses judeus querem fazer com Saulo aquilo que Saulo fazia com os cristãos antes da sua conversão. Essa era exatamente o mesmo motivo que impulsionava Saulo a perseguir os cristãos. Durante os 3 anos em Damasco, Saulo já havia conquistado pessoas para a fé cristã, como diz o texto, os quais ali o ajudaram a fugir de Damasco. Saulo permaneceu em Damasco
durante 3 anos. Durante esses 3 anos, Saulo, segundo o texto, certamente pregou ali o evangelho, e algumas pessoas creram em Cristo, e essas pessoas agora apoiam Saulo na sua fuga de Damasco, porque se ele permanecesse ali, ele seria morto. Vejam aí o versículo 25. Mas os seus discípulos, os discípulos de Saulo ali em Damasco, tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Então aqui a ideia é que a cidade tivesse ali uma muralha, e os discípulos, então, ajudando Saulo, colocaram Saulo num cesto, e dá para imaginar que talvez eles certamente amarraram cordas ao cesto e desceram. O texto não fala qual era a altura dessa muralha, não fala os detalhes, mas o fato é que eles tiveram que bolar um plano, né? Fazer ali uma estratégia para que Saulo fugisse de Damasco, a fim de salvar a sua vida. Vejam que são claros esses contrastes na vida de Saulo, antes e depois da sua conversão. Muitas pessoas foram criadas nos caminhos do Senhor desde a sua infância, e aqui na igreja nós temos vários, né? Eu mesmo fui criado na igreja, fui criado ouvindo a palavra de Deus, e tem muitos filhos de crentes que nasceram ouvindo a palavra de Deus e crescem ouvindo a palavra de Deus, e em muitos casos destes irmãos que crescem no entendimento da palavra de Deus, estes têm uma conversão gradativa. Às vezes a pessoa se converteu lá na sua infância, quando era criança, nem se lembra quando foi. O fato é que ele sempre se lembra que a vida dele foi sempre para Deus, foi sempre para Cristo, não é? Então, assim, muitos filhos de cristãos já adultos não se lembram desse dia específico da sua conversão, e só se lembram que sempre amaram a Deus e a igreja de Deus. E é um privilégio poder viver essa experiência, né? De não ter uma lembrança na vida um tempo em que nunca serviu a Deus. Uma pessoa que tem esse tipo de conversão é um privilegiado, porque só se lembra na sua vida da sua caminhada juntamente com Deus. Mas pessoas que se converteram na idade adulta, depois de um período de uma vida distante dos princípios da palavra de Deus, conseguem ver com clareza a diferença do antes e o depois da sua conversão. A conversão a Cristo é uma mudança de direção. A conversão a Cristo é o rompimento de uma vida guiada pelo mundo, pela carne, pelo diabo, para uma vida guiada por Deus, segundo a sua palavra. Esse é um conceito de conversão a Cristo. É o rompimento com aquele estilo de vida contrário a Deus, para viver agora uma vida guiada por Deus. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala exatamente isso. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Aqui Paulo está falando da vida antes de Cristo. Aqueles que vivem sem Cristo estão mortos. E Paulo diz: Ele vos deu vida. E ele fala: nos quais andastes outrora, antes do conhecimento de Cristo. Andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nesse texto, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que existe um contraste entre a vida antes de Cristo e a vida com Cristo. Antes, mortos nos delitos. Antes, guiados pela própria carne, guiados pelo mundo, guiados pelo príncipe da potestade do ar, Satanás. Mas agora em Cristo, vivendo guiados por Deus. Então, dessa forma, é impossível uma pessoa
passar pela conversão a Cristo e continuar vivendo a sua vida sem mudança de pensamento, sem mudança de ações. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar a sua vida exatamente da mesma forma como vivia, porque a conversão é mudança. A conversão traz esse contraste do antes e do depois. Não é raro encontrar pessoas que dizem ter se convertido a Cristo, porém continuam vivendo uma vida baseada nos mesmos valores contrários a Deus. Continuam vivendo a vida exatamente como vivia antes do tempo que dizia ter encontrado com Cristo. Ou seja, baseada nos princípios contrários à palavra de Deus. E a conversão de Saulo mostra, irmãos, claramente que a vida dele foi marcada pelo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo vem à vida do pecador e transforma e muda pensamento e ações. Uma pessoa que já teve um encontro com Cristo, certamente deve ser capaz de analisar a sua vida, como era antes de Cristo e como ela é a partir do seu encontro com Cristo. Nós vemos isso na vida do próprio apóstolo Paulo. Como nós estamos vendo hoje aqui, realidades que marcam a vida de Saulo após a sua conversão a Cristo. Nós vimos uma das realidades que são os contrastes da sua vida antes e depois da sua conversão. Mas agora nós vemos uma outra realidade que o texto nos aponta, que são as dificuldades enfrentadas por Saulo nos anos iniciais da sua conversão. A partir do momento que Saulo passou a caminhar com Cristo, ele passa também a enfrentar algumas dificuldades. Só relembrando que Saulo havia saído de Jerusalém para Damasco, com o objetivo de prender e trazer os cristãos para Jerusalém. Contudo, ele volta para Jerusalém em uma condição totalmente diferente. Ele sai para Damasco para voltar para Jerusalém com cristãos presos. Nós já temos lá no mapa, né, já projetado, só para a gente ter uma ideia, a gente tem mostrado aqui, para a gente se situar, né, quanto ao local onde Paulo estava. Nesse mapa você consegue ver uma setinha apontando de Jerusalém para Damasco. Esse foi o trajeto que Saulo fez quando foi perseguir os cristãos. Depois de 3 anos, então, nós temos lá uma setinha apontando de Damasco para Jerusalém, que é agora exatamente o momento que nós estamos acompanhando aqui no texto, que ele é dirigido pelos seus discípulos em Damasco, descem ele num cesto, e agora ele vai para Jerusalém numa condição totalmente diferente daquela que era o seu propósito. Ele volta para Jerusalém numa condição, e a condição como ele volta para Jerusalém traz para ele alguns problemas, porque agora ele não era bem visto nem pelos cristãos e nem mais pelos judeus. Ele volta para Jerusalém numa condição em que, podemos dizer assim, agora ele estava como um peixe fora d'água. Os cristãos não o recebiam porque tinham medo dele, e os judeus com quem ele compartilhava agora não o recebem porque ele pensa diferente. Essa é a condição na qual Saulo volta para Jerusalém. Então, uma das dificuldades que Saulo enfrenta nesse retorno para Jerusalém depois de 3 anos é que ele foi recebido com desconfiança pelos discípulos. Acompanhem comigo no versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Não é por menos, né? Quando Estevão foi morto, Saulo consentia na sua morte. A igreja de Jerusalém foi assolada com o consentimento de Saulo. E agora Saulo volta para Jerusalém
é natural que os cristãos ali de Jerusalém olhassem com desconfiança para aquele homem. Olhassem com desconfiança porque a fama dele era a fama de alguém que odiava a igreja. Então, ali no seu coração, Saulo tinha convicção de ser um discípulo de Cristo. Então é natural que em Jerusalém ele procurasse os discípulos. Talvez no seu coração ele se alegrou em saber, agora eu vou poder encontrar os meus irmãos em Jerusalém. Mas o que ele encontra são pessoas arredias. O que ele encontra são pessoas desconfiadas. O que ele encontra são pessoas que estão com medo dele. Por outro lado, os discípulos de Jerusalém tinham aí a imagem de Saulo como esse perseguidor, por isso não tinham segurança em recebê-lo entre eles. Porém Deus, na sua providência, usou um homem chamado Barnabé para receber a Saulo. Vejam no versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Como Saulo, Barnabé era um helenista. Talvez você vai se lembrar o que é um helenista. O helenista era um judeu nascido fora de Jerusalém, não é? Então, Barnabé era natural de Chipre. Saulo era um judeu natural de Tarso, região hoje da Turquia. Então Barnabé e Saulo eram esses judeus nascidos fora de Jerusalém. Isso era um ponto em comum entre eles. E Barnabé era um cristão da igreja de Jerusalém, cheio do Espírito Santo. Nós já ouvimos falar de Barnabé lá atrás, talvez no capítulo 7 de Atos, que fala que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus. Barnabé era um daqueles irmãos que sempre estão atentos a entender, a confirmar, antes de tirar uma conclusão, né? Então Barnabé talvez olhou para Saulo e pensou, será que Saulo está transformado mesmo? Né? Deixa eu dar uma sondada, deixa eu ver se de fato esse homem foi transformado, deixa eu tirar a dúvida. Eu imagino que então Barnabé se aproximou de Saulo, e talvez tomando cuidados, mas foi verificar, né? E ali então ele constatou que de fato Saulo era um homem transformado. Barnabé fez a ponte de Saulo com os apóstolos. À luz do que está escrito em Gálatas 1,18, aqui embora o texto fala que Barnabé levou Saulo até os apóstolos, na verdade, Saulo encontrou apenas Pedro em Jerusalém, juntamente com Tiago, que não era necessariamente um apóstolo, mas era um líder da igreja, né? Então, à luz de Gálatas 1,18, Saulo encontrou-se com Pedro e Tiago ali em Jerusalém. E nesse encontro, Barnabé fez o papel de ajudar os apóstolos a entenderem a forma como Deus transformou a vida de Saulo. E diz o texto então que ali Barnabé contou aos apóstolos que Saulo encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco e como foi a sua transformação, e ele testemunhou para os apóstolos que Saulo, inclusive, lá em Damasco, já havia pregado a Jesus, né? Paulo lá em Damasco já havia anunciado a Cristo, e aí Barnabé faz essa ponte de Saulo com aqueles irmãos que estavam com medo dele. No versículo 28, diz assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. O encontro de Saulo com Pedro e Tiago era de grande importância, porque certamente estes o instruíram a respeito de Cristo, uma vez que o acompanharam até a sua morte e ressurreição. Vejam que Saulo, ele se converteu, ele encontrou-se com Cristo, mas ele não teve um ministério com Cristo. E agora os apóstolos, no caso ali Pedro e Tiago,
instruem Saulo com respeito a Cristo, com respeito a quem foi Jesus. Eles eram testemunhas oculares do ministério, da morte, da ressurreição de Cristo. Agora, imagino Saulo sendo instruído ali pelos apóstolos, os quais falaram para ele de primeira mão a respeito do seu mestre. E Saulo então precisava receber as instruções que seriam fundamentais para o ministério apostólico para o qual ele foi chamado. Saulo permaneceu em Jerusalém durante 15 dias, à luz também de Gálatas 1,18, né? Ali em Gálatas 1,18 diz que ele permaneceu em Jerusalém, depois que ele veio de Damasco, um período de 15 dias, que foi o tempo então que ele recebe as instruções por parte dos apóstolos. Contudo, outro sofrimento, outro problema que ele enfrenta em Jerusalém, além desse problema de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, ele também enfrenta a dificuldade de ter sido rejeitado pelos judeus helenistas e teve que fugir mais uma vez. Depois de 15 dias em Jerusalém, Saulo precisa fugir de novo. Se por um lado os discípulos de Cristo desconfiaram de Saulo, os judeus entre os quais Saulo tinha livre acesso e respeito antes da sua conversão, por outro lado agora o rejeitavam. Veja no versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Meus irmãos, pelo mesmo motivo pelo qual os judeus de Damasco tentaram matar a Saulo, agora também os judeus helenistas em Jerusalém querem matá-lo, porque ele prega Jesus como o Filho de Deus, ele prega Jesus como o Messias. Esse grupo de judeus helenistas em Jerusalém é o mesmo grupo que prendeu Estevão e o levou ao apedrejamento, situação na qual Saulo, na época, consentia. Naquela época, Saulo estava junto com esse grupo aqui de judeus de Jerusalém, apedrejando Estevão. Agora, esse mesmo grupo se vira contra Saulo e querem ali tirar-lhe a vida. Também da mesma forma, agora Saulo precisa fugir e os irmãos de Jerusalém o ajudam a fugir. Versículo 30 diz assim: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Coloca o mapa mais uma vez aí, para a gente acompanhar a trajetória de Saulo. Então nós vemos ali uma setinha pequena de Jerusalém para a cidade chamada Cesareia. Creio que alguns vão se lembrar que quando nós falamos aqui do ministério de Filipe junto ao oficial da rainha Candace, depois que Filipe batizou aquele oficial, para onde ele foi? Ele foi para Cesareia. Ali é a cidade onde Filipe foi desenvolver o seu ministério. E agora os irmãos de Jerusalém levam Saulo até Cesareia, lugar onde certamente havia uma saída pelo mar, e então ele vai para Tarso, que é a próxima setinha lá, atravessando o mar, chegando em Tarso, atual Turquia. Ali é a cidade natal de Saulo. E ele volta para Tarso, depois que foi perseguido em Jerusalém. E depois nós vamos ver, não no texto, mas informações de que, não nesse texto, mas em outro texto, que Saulo, depois que sai de Tarso, ele vai para Antioquia, que é a outra seta apontando ali uma outra localidade, e Saulo vai para Antioquia, onde ele prega também o Evangelho. Pode tirar o mapa, por favor? Então, irmãos, o texto não diz quanto tempo Saulo permaneceu em Tarso, mas ele ficou por lá alguns anos, até que Barnabé o procurou, e ambos foram para Antioquia, onde trabalharam para o fortalecimento da igreja. Isso nós vemos lá em Atos capítulo 11, que diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo,
Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, Saulo foge de Jerusalém para Tarso, passa lá um tempo. Barnabé, que o apresentou aos apóstolos, agora vai atrás de Tarso, de Paulo, e encontra-o em Tarso, e eles vão para Antioquia, onde eles anunciam a Cristo, onde eles fortalecem a igreja, e ali Saulo avança no seu ministério. Meus queridos, muitos ensinam de forma errada que a conversão a Cristo gera uma vida isenta de todos os problemas. Eu tenho certeza que você já ouviu algum tipo de mensagem dessa natureza. Que se você aceitar a Cristo, seus problemas vão simplesmente sumir. Como se no dia após a sua conversão, todos os problemas já não existem mais. Existem muitas pregações que estão ensinando isso. Mas é necessário nós compreendermos de forma correta a respeito desse assunto. E esse texto aqui, dessa experiência de Saulo, nos ajuda a entender sobre essa questão dos sofrimentos na vida de alguém que creu em Cristo. Bom, primeiro nós precisamos entender que a conversão a Cristo resolve o problema mais profundo do ser humano. Esse problema, sim, a conversão resolve e aniquila de uma vez por todas. Qual é o problema? Através de Cristo, nossa vida, nossa dívida com Deus é perdoada, de maneira que a nossa condenação eterna é cancelada. A conversão, então, nos coloca na direção da vida eterna, na direção da salvação em Cristo. Esse problema foi resolvido de uma vez por todas. Uma pessoa que se converte a Cristo, agora já não é mais condenado à separação eterna de Deus. Esse é o problema que a conversão a Cristo resolve de uma vez por todas. Mas nós podemos ainda dizer que a conversão a Cristo resolve alguns problemas temporais. Existem alguns problemas da nossa vida aqui no mundo que são próprios de uma pessoa que vive sem Deus. E quando a pessoa se converte a Cristo, esses problemas certamente serão resolvidos. Ou seja, uma pessoa convertida a Cristo não vai mais sofrer por causa de uma vida imoral, não vai mais sofrer por causa de uma vida corrupta, não vai mais viver uma vida por causa de um estilo guiado pela desonestidade, pela injustiça. Tudo isso traz sofrimento, imoralidade, injustiça, corrupção. Tudo isso traz problemas para a vida de uma pessoa. E uma pessoa que teve um encontro com Cristo, vivendo uma vida de santidade, certamente ele já não mais está sujeito a esses sofrimentos causados por esses problemas que ele tinha antes de conhecer a Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Então existem sim alguns sofrimentos, alguns problemas temporais que são resolvidos a partir da conversão a Cristo. Contudo, a conversão não impede os sofrimentos comuns do mundo caído. A nossa conversão a Cristo não elimina os sofrimentos que nós enfrentamos na vida por causa do pecado que corrompeu todas as coisas do mundo em que vivemos. Então, no mundo, servos de Deus ou não, estão sujeitos aos sofrimentos comuns do mundo corrompido pelo pecado. Quais são esses sofrimentos que tanto servos de Deus ou ímpios, todos vão passar no mundo corrompido? São as doenças, são as injustiças, é a pobreza, são os desastres, os terremotos. Ou será que se acontecer um terremoto em Ji-Paraná, só vai alcançar aqueles que não receberam a Cristo ainda? Não, vai alcançar a mim, vai alcançar você. Se cair um meteoro aqui no bairro Nova Brasília,
vai sofrer, crente, não crente, vai sofrer todo mundo. Então, a conversão a Cristo não impede os sofrimentos comuns da vida no mundo caído. Isso significa que nós, crendo em Jesus, estamos sujeitos a sermos acometidos de um câncer, estamos sujeitos a sermos assaltados, estamos sujeitos a sermos perseguidos, nós estamos sujeitos a tudo isso. Por quê? Porque nós vivemos no mundo caído. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 8, quando ele diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo é que, enquanto vivemos aqui nesse mundo, tanto a criação geme, suporta as aflições por causa do pecado que trouxe todos os problemas sobre a criação, mas também nós que esperamos em Cristo, nós que temos as primícias do Espírito Santo em nosso coração, enquanto vivemos aqui, nós também gememos no nosso íntimo, porque nós estamos sofrendo no mundo caído, e nós gememos no nosso íntimo porque nós estamos aguardando aquele dia, que é o dia da redenção. Então, quanto à questão de problemas na vida, uma pessoa que se converte a Cristo não vai ficar isento dos problemas comuns do mundo caído. Mas a conversão, por outro lado, gera problemas não existentes antes do encontro com Cristo. Uma pessoa que tem a sua vida convertida a Cristo, agora ela vai ter problemas que ela não tinha. Ela vai ter problemas que antes da sua conversão ela não passava. São outros tipos de problemas. A conversão nos coloca, por exemplo, em oposição ao mundo e seu sistema contrário a Deus. O mundo é contra Deus. O sistema do mundo é contra Deus. E uma pessoa que agora diz crer em Cristo e crer em Deus e ter um compromisso com os princípios da palavra de Deus, necessariamente essa pessoa agora passa a ser um opositor do sistema mundano. E isso gera problema. Isso gera dificuldade para a vida do cristão. A conversão pode fazer que pessoas se afastem de nós. A conversão a Cristo pode levar parentes se afastarem de nós. A conversão a Cristo pode levar, muitas vezes, até os pais se afastarem. São problemas próprios de uma pessoa que se converte a Cristo. A conversão pode gerar perseguições, e em muitos casos cristãos são sujeitos a muito sofrimento físico, e são sujeitos até à morte, por causa de Cristo. Nós devemos, como cristãos, não apenas ter disposição de enfrentar esses problemas, mas devemos nos alegrar em sofrer por Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, em continuação àquele texto, quando ele diz que o cristão não deve sofrer como ladrão, como assassino, mas ele continua esse texto lá em 1 Pedro 4, dizendo: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, glorifique a Deus com esse nome. Então, meus queridos, o encontro com Cristo gera problema. Não sei se você já pensou sobre isso, mas o encontro com Cristo gera problema na vida de uma pessoa. Gera sofrimentos. Mas o apóstolo Pedro diz: não se envergonhe disso, glorie-se em sofrer por Cristo, tenha alegria de sofrer por Cristo. É o que nós encontramos aqui no texto. A conversão de Saulo gerou problemas para ele, porque os cristãos o rejeitam, os judeus querem matá-lo. Antes da sua conversão ele não enfrentava nenhum desses problemas, era ele quem matava os cristãos.
E os judeus eram amigos dele. Então ele não tinha problema, né? Mas agora com a sua conversão, ele enfrenta problemas. Ele enfrenta sofrimentos por causa da sua conversão. Certamente nós precisamos entender que a nossa vida no mundo, com Cristo, não é isenta de problemas. Tanto os problemas comuns do mundo caído, bem como aqueles problemas que enfrentamos por sermos cristãos. Mas nós devemos caminhar firmes com o Senhor, sabendo que Ele está nos conduzindo. Então aqui nesse texto nós vimos duas realidades que marcam a vida de Saulo após a sua conversão. A primeira realidade são os contrastes antes e depois da sua conversão. Lembrando que uma pessoa que rompe com o mundo e passa a viver para Cristo, a sua vida vai ter um antes e um depois. Se alguém diz estar em Cristo, mas não tem esse contraste, alguma coisa está errada. Nós vimos a outra realidade, que são as dificuldades enfrentadas nos anos iniciais da sua conversão. Que nós tenhamos clareza sobre as dificuldades da vida e enfrentemos as dificuldades da vida biblicamente, sabendo o que cada uma das dificuldades representam, e tenhamos alegria de sofrer por Cristo, como encontramos aqui essa característica na vida de Saulo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça caminhar firmes, sempre olhando para o alvo, sempre olhando para frente, sempre olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé.